Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar histórias em quadrinhos, a narrativa mais legal e mais engraçada de todos os tempos, não é? Quem nunca leu um gibi? Quem nunca viu uma historinha em quadrinhos? Hoje nós vamos entender como ela é construída. O que é uma história em quadrinhos? É uma narrativa sequenciada em quadrinhos. Ela também envolve personagens, ela envolve o enredo, lugar, o tempo. Ela é uma narrativa construída em quadrinhos, ok? Olha só, como é que essa narrativa é construída? Ela vem através de uma linguagem verbal e não verbal, é uma linguagem mista, porque ela trabalha imagem e trabalha o texto, ok? É uma linguagem simples, clara, objetiva, muito próxima dos interlocutores, muito próximo dos leitores, porque a facilidade, a acessibilidade dos quadrinhos faz com que esta linguagem permita que ela se aproxime dos interlocutores para haver mais interação, para haver mais proximidade entre os interlocutores, ok? Então vamos pensar. Se ela é uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, ela obedece à norma padrão, mas ela pode variar. Então é muito comum que nós encontremos nos quadrinhos os regionalismos, esse coloquialismo, essa facilidade, essa variação linguística. Vejam bem, o Chico Bento, ele tem uma linguagem própria, é característica do personagem. Essa linguagem vai sofrer variação com o regionalismo que vem de onde o Chiquinho mora, ok? E se nós pensarmos nas características das histórias em quadrinhos, será que é só construir um quadrinho e colocar um personagem dentro dele? Nananina. Vamos lá. Para que a gente possa perceber as características da história em quadrinhos, vejam bem, ela vai empregar uma linguagem fácil, acessível, ela vai trabalhar com as onomatopeias, por exemplo. O que são as onomatopeias e o que são as interjeições? Se eu falo das interjeições, são as exclamações. Oh, que susto, que exclamação, não é? Essas são as interjeições. Já as onomatopeias são expressões que vão categorizar barulhos, não é? O toque-toque da porta, o toque-toque do sapato, o espirro e assim sucessivamente. Então, se eu pensar nas características da história em quadrinhos, também tenho que pensar na variação linguística, eu tenho que pensar nos elementos linguísticos que são utilizados dentro desta história, como as onomatopeias, como as interjeições, ok? Por ser uma linguagem fácil, ela é acessível ao nosso interlocutor, beleza? Onde é que nós podemos encontrar as histórias em quadrinhos? Qualquer lugar, por exemplo, nos gibis, nos jornais. Hoje nós já temos a história em quadrinhos na internet, nas revistas. Então, ela é acessível ao público. E quem é este público? Qualquer pessoa que tem interesse em ler um gibi, uma história em quadrinhos. Vai de uma criança aos adultos. Então, ela consegue alcançar todo esse público. Por que ela alcança todo esse público? Porque além de ela servir para educar, ela serve também para divertir, ela serve para criticar, ela tem o objetivo de facilitar a interação. Além disso, ela vai despertar o interesse do leitor, ela vai despertar a boa leitura, ela vai trabalhar o dinamismo da linguagem, por isso a história em quadrinhos é tão lida nos últimos tempos, ok? Vamos lá. O que nós vamos falar um pouquinho da história em quadrinhos na forma como ela é construída, ou seja, na sua estrutura, o que ela tem que é diferente de um texto corrido, um texto em prosa. Vejamos, um texto em prosa é o texto corrido, sem fragmentações. A história em quadrinhos não é. Então, para que ela seja organizada, eu preciso delimitar a estrutura dessa história. Os quadrinhos, os personagens. É muito comum que nós encontremos nessas histórias as metáforas, tanto metáforas das imagens quanto metáforas linguísticas da linguagem verbal.
é possível que encontremos. Então, se observem aqui no slide que a gente vê a Mônica soltando coraçõezinhos. Estes coraçõezinhos fazem parte da metáfora da imagem. Essa metáfora imagética quer dizer o quê? Que ela suscita que ela está apaixonada, que ela está amando alguém. Não é isso? Vamos lá. É muito legal a gente perceber, crianças, que a história em quadrinhos ela vai despertar a imaginação das crianças, dos jovens, dos adultos. Ela vai melhorar a leitura. Ela tem um trabalho muito bom quanto à forma linguística de conhecer a linguagem, a forma de como interpretar. Então, a história em quadrinhos ela tem um papel muito importante nos estudos, na diversão e na leitura, ok? Vamos lá, ainda pensando na estrutura, vamos ver. Quando você abre o gibi, a primeira coisa que você encontra é o título da historinha. Então precisa ser um título atraente, precisa ser um título legal, que desperte interesse no leitor, que desperte curiosidade e traga também boas imaginações e boas alegrias. Então o título da historinha precisa vir bem destacado. Ok? Percebemos que ela é formada em quadrinhos e, olha, outra coisa muito importante, a fala dos personagens é trazida dentro de balões. Então, vejam bem, ao formar a estrutura da história em quadrinhos, eu preciso pensar como vai ser os meus personagens para delimitar também a fala deles. Por exemplo, a linguagem desse personagem, a característica desse personagem. Olha só, o Chico Bento, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma linguagem bem peculiar e característica dele, faz parte das características do personagem. Então, ao fazer uma história em quadrinhos, além de pensar na estrutura dos quadrinhos e dos balões, eu preciso pensar também nas características do meu personagem. Quem é, como ele é, qual é a bagagem linguística que ele vai apresentar, a roupa que ele vai vestir, enfim, caracterizar o meu personagem, ok? Vamos à fala. A fala da história em quadrinhos é formada no discurso direto, ou seja, há uma interação direta entre os personagens e essa interação aparece por meio dos balões. A fala vem dentro dos balões, o pensamento vem dentro dos balões, por isso que há diversos tipos de balões. Há o balão da fala, há o balão do pensamento, que é o mesmo balão do sonho, há o balão do grito e também o balão do narrador. Olha só, meus amores, o narrador também está presente nessa história e ele vai se apresentar quando há, por exemplo, uma mudança de tempo, naquele quadradinho que fala algum tempo depois, mais tarde. Então, esta é a fala do narrador. Ele também vai aparecer na história, ok? Tem o balão, por exemplo, onde várias pessoas falam ao mesmo tempo, que é o balão uníssono. Então, para cada forma, cada fala, cada apresentação da linguagem, ela vai aparecer de forma tanto bem com o balão bem desenhadinho, bem organizado, como numa forma linguística bem colocada. Então, é muito importante que nós entendamos que a linguagem é fator principal da história em quadrinhos. Ela é uma linguagem mista, para isso ela precisa interagir imagem com a fala, ok? Vamos lá. Além disso, galera, a gente precisa entender que as histórias em quadrinhos elas alcançam um público muito grande e por esse motivo ela precisa seguir toda essa característica. A gente precisa entender essa interação dos quadrinhos para com os leitores. Ok, galera? Bom, para um bom divertimento, leiam os Chico Bentos, leiam as histórias em quadrinhos, acompanhem o nosso canal de prática de redação que vocês vão perceber várias dicas fáceis, acessíveis e didáticas para vocês estudarem português, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.